Nosso segundo passo, então, aqui é gerar o arquivo de entrada e o terceiro passo é pegar o retorno da saída, né? Então, nosso segundo passo está aqui, ó, gerar o arquivo de entrada, tá? A primeira coisa que a gente faz aqui para gerar esse arquivo de entrada vai ser um arquivo do tipo texto, poderia ser um ini também, tá? Mas para mostrar aqui que tem outra maneira de fazer, de trabalhar com arquivo texto, eu fiz de uma forma diferente. Poderia ter feito da mesma maneira que eu fiz com o ini, tá? Mas não é necessário. Eu vou fazer dessa outra forma para você ver como é que funciona. Mas o primeiro passo é eu remover o arquivo SAI, ok? Então, lá na pasta do CBR Monitor, aqui ó, CBR Monitor, nós vamos ter um arquivo SAI aqui na pasta dele. Aqui ele, ó, tá? Esse arquivo SAI é referente à última entrada que teve, a última nota que foi emitida, ao último erro que aconteceu, enfim, ao último comando que eu mandei, ele gerou um SAI, tá? A primeira coisa que eu faço é excluir esse SAI, porque o próximo SAI que foi gerado é aquele que eu quero, né, aquele que vai ser referente ao comando que eu estou mandando agora. Daí tem um detalhe aqui interessante, né? E se tiverem vários usuários utilizando essa pasta ao mesmo tempo? Será que eu estou pegando o SAI corretamente? Será que eu não apaguei? Foi o SAI de um colega que está querendo ler? Tá? Eu quero que você pense nisso aí, tá? Será que trabalhar apenas com esse arquivo SAI poderá ocasionar algum problema para a gente? Pense nisso, comente sobre isso lá no Trello, tá? Pronto, apaguei o arquivo SAI, eu vou criar o arquivo de entrada. Onde é que eu crio esse arquivo de entrada? Eu crio esse arquivo de entrada lá na pasta ACBR Monitor, tá? Daí, dentro do arquivo de entrada, com o write ln, né, o assign file é para eu dizer onde é que ele vai ficar. Tá? O rewrite é para eu dizer que eu quero ter acesso a esse arquivo, tá? Quero escrever alguma coisa nesse arquivo, né, para eu vincular a minha variável aqui ao meu arquivo, tá? E finalmente o write ln é para eu escrever e gravar um dado nesse arquivo. Qual é o dado que eu vou escrever nele? Eu vou escrever nfe.criar enviar nfe apontando para a pasta dos meus arquivos ini e para o número da nota que eu estou criando aqui, ó. Tá bom? Daí ele vai colocar o lote 001 e lá no final ele vai pedir para gerar o PDF. Tá? E finalmente eu fecho esse arquivo de entrada. Nesse momento aí, ó, eu apaguei o arquivo SAI, gerei o arquivo entra, apontando para o ini que eu criei aqui no passo anterior. O que é que o CBR Monitor vai fazer? Ele vai transmitir a nota e vai criar um arquivo SAI para mim de novo. O que é que eu faço então? Eu chamo agora o método, logo depois, que é o terceiro passo, chamo o método pegar retorno saída NFE, tá? Esse método vai me retornar uma string. Essa string eu vou retornar aqui, ó, ok? E finalmente essa string, ela vai vir para mim aqui e vai ser renderizada para voltar para o meu cliente, tá? Então vamos ver o que é que ele faz. O método pegar retorno saída NFE, ele está aqui, ó. Pegar retorno saída NFE. A primeira coisa que eu faço nele, tá, é verificar se existe o arquivo SAI. Só que eu fico num laço verificando isso daqui, ó. Enquanto não houver o arquivo SAI, esse laço vai ficar rodando, tá? Fazendo nada, só esperando o arquivo. Tem um comentário aqui. Qual a melhor forma de esperar que um arquivo seja criado? E se o arquivo nunca for criado? Como é que eu trato esse problema? Tá? Então, eu gostaria que você comentasse no Trello sobre essa questão aqui, se essa é a melhor forma de fazer ou se existe uma maneira adequada de aguardar que um arquivo seja criado, sendo que nós temos que começar num timeout, né? Vai que deu um problema, vai que esse arquivo SAI nunca foi criado, o monitor saiu do ar, então a gente vai travar o nosso servidor num laço infinito, tá bom? Ok, depois que eu faço isso daí, esperei que o arquivo fosse criado, o arquivo foi criado, eu pego o arquivo nesse arquivo saída, que é um ini-file, tá? Eu crio um objeto resposta, que é uma string list. Eu vou instanciar essa string list aqui. Mas por que eu quero uma string list? Vamos ver. No arquivo SAI aqui, ó, o retorno é uma série de linhas, tá?
Eu quero pegar todo esse retorno aqui, todo ele, e mandar para o cliente, ok? Então tem um método aqui, que é o método readSectionValues, tá? Esse método, ele carrega todo o conteúdo de determinada seção. Estou falando para ele assim, cara, carrega para mim todas as linhas da seção retorno. Ele vai carregar todas as linhas, todo o conteúdo da seção retorno, tá? Só que ele não pode jogar isso daqui numa string. Ele tem que jogar numa tstrings, tá? Numa lista de strings, que no nosso caso aqui é uma string list, tá bom? Então, resposta é a minha string list e eu vou carregar toda essa seção aqui dentro de resposta, tá bom? E o meu result, que é uma string, vai ser resposta.text, tá? Então ele vai pegar tudo isso aqui, vai converter para um texto e vai retornar para o método que chamou, tá? E é isso, né? Aqui nós criamos o arquivo de entrada, aqui nós pegamos o resultado, né, o retorno, no arquivo de saída.